Nesse momento, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler o verso 4. Depois você, na folha que você recebeu da mensagem, tem os avisos no final. Quarta-feira, nossa noite da vitória, uma noite especial de oração. E domingo, dia das mães, né, um dia especial, uma celebração de comemoração e de muitas homenagens aí ao dia das mães. Então também participe, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? O texto diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até achá-la, e achando, a põe sobre seus ombros, jubiloso. Chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós tivemos uma ministração acerca deste texto, dessa parábola, no mês passado, mas hoje, de uma outra forma, sobre uma outra perspectiva, Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite para aprender mais de Ti. Senhor, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer tratar no nosso coração nessa noite. Obrigado por tudo que já houve, por tudo que já aconteceu neste lugar. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer no nosso meio nessa noite. Senhor, cumpra o Teu querer, cumpra os Teus propósitos. Nós estamos aqui para Te ouvir falar, em nome de Jesus, amém. Eu queria cantar uma canção muito antiga para introduzir essa mensagem. Essa canção diz assim: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. E as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. E as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A
a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Amém. Você conhece a canção? Então você é antigo como eu, né, querido? Não faz tempo, graças a Deus, eu sou mais do que vocês. Graças a Deus por essa palavra. E esse texto é muito bonito, esse texto mexe com a nossa imaginação e com a nossa emoção. Ele diz: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Queridos, esse texto ele é extremamente contraditório quando nós aplicamos para a nossa vida nos dias de hoje. Porque nós vivemos numa sociedade onde o que vale é a quantidade e não a qualidade. O que vale é ter muito. E quando se tem muito, o pouco não importa. Nós vivemos numa sociedade assim. Por exemplo, qual de vocês que tem 100 reais? Quem tem 100 reais aí, levanta a mão. Oh glória, só o Luciano, meu Deus. Tá difícil. Queridos, imagina a cena. Você tem 100 reais. Uau, glória a Deus. E você perde R$1. Será que quando você perde esse R$1, você faz muito esforço para encontrá-lo? Ou você se satisfaz com os 99 que você tem? Geralmente, na nossa cultura, nós estamos satisfeitos. Porque para quem tem 100, um não vai fazer tanta falta assim. Mas não foi assim que o texto diz. Não foi essa a história que Jesus contou. A história que Jesus conta é que um pastor, ele tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Então ele deixou as 99 no campo e vai atrás dessa ovelha perdida até encontrá-la. É interessante, queridos, que a Bíblia não diz qual foi o percurso. A Bíblia não diz quanto tempo durou essa busca. A Bíblia não diz quantos dias, quantos quilômetros. A Bíblia não diz, queridos, quão difícil foi chegar no lugar que a ovelha estava. A Bíblia não diz se ele teve muita ajuda ou pouca ajuda. O fato é que aquele que possuía, aquele que era o pastor dessas ovelhas, ele sai e ele só volta quando ele encontra. Ele gasta o seu tempo, ele gasta os seus recursos, ele gasta a sua força, ele gasta a sua energia por causa de uma, e ele tinha 99. Ele vai até encontrar. O título dessa mensagem está escrito aí no papel que você recebeu: até a última ovelha. Isso estava na cabeça daquele pastor. Nós sabemos, queridos, que esse pastor, ele simboliza Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para que todas as pessoas fossem salvos, porque Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a sociedade, para o mundo, para os negócios, quem tem 99 não precisa de uma. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus um faz falta. No reino de Deus, os menores valores, as menores moedas, as pessoas mais desprezadas, essas também são importantes diante do pastor Jesus Cristo. Isso é conflitante para nós, porque nós não estamos acostumados a lutar pelo pouco. Quando os projetos são grandes, quando os sonhos são grandes, nós queremos fazer, queremos lutar, queremos participar. Mas muitas vezes, quando
a quantidade é menor, nós perdemos a força. Quantos que não querem cantar ou pregar num culto onde existam 1000 pessoas? Irmão, vem aqui pregar na minha igreja, e tem pregadores e tem cantores que para ir numa igreja eles estipulam um número mínimo de participantes. Tem cantor, pregador que não vai, se tiver menos de 5.000, não serve para ele, porque ele é muito bom, ele é muito de Deus, então a mensagem não pode ser desperdiçada apenas para poucos ouvintes. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Jesus é aquele que para tudo por causa de um. É aquele que valoriza o indivíduo, seja ele quem for. Seja o ladrão da cruz que se arrepende, uma vida inteira de pecado, mas quando ele encontra Jesus, há perdão para ele também. Há perdão para a mulher que tinha 5 maridos, que está diante de Jesus no poço, mas quando ela encontra um mestre, ele se dedica e ele conversa somente com ela, porque para Jesus o um é importante. Todos nós somos importantes para Jesus. Jesus, uma vez ele entra numa cidade, ele encontra um jovem que ninguém quer. A Bíblia não diz o nome dele, a Bíblia chama ele de Gadareno. Jesus entra, restaura a vida dele. Alguém que vivia nos cemitérios, alguém que vivia preso, alguém que era perigoso, mas Jesus parou tudo e foi lá. Jesus parou, foi pelo caminho mais longe para alcançar os leprosos, porque Jesus não faz acepção de pessoas. O nosso pastor, ele morreu por mim e por você. Se fosse só por você, ele morreria. Se fosse só por mim, ele morreria. E queridos, nós temos que ser assim, nós temos que pensar assim, com relação ao nosso próximo. Nós não podemos nos acomodar. Tá bom, hoje temos uma igreja cheia, aleluia, tá bom, não precisa de mais nada. Jesus não pensa assim. Jesus só vai ficar satisfeito quando todos alcançarem a salvação. E este lugar é um lugar de salvação. Então, queridos, o nosso pensamento precisa ser transformado. O nosso pensamento precisa ser mudado, para que você entenda que para Deus, o seu irmão faz falta. Para Jesus, aquela pessoa que não é importante para você, é importante para Ele, porque Ele morreu por cada um de nós. Nós somos especiais, Jesus morreu por você. Você fica feliz com isso? É impressionante, queridos, a atitude dessa história. Ele vai até encontrar. Para ele não basta as 99, tem que ser 100. Muitas pessoas pensam assim, mas esse pastor da história, ele foi irresponsável. Porque se nós fizermos uma interpretação mais corrida desse texto, dá a impressão que as 99 não importam. O que importa é a ovelha perdida, não é? E nas igrejas hoje, esse discurso também ele é colocado. Todo mundo adora ver um ex falando, né? Quanto maior for o ex, maior o interesse das pessoas ouvirem. Fulano era perdido, fulano matava até extraterrestre, hoje está aqui, glória a Deus, aleluia. Porque a gente valoriza aquele que estava perdido e foi achado, glória a Deus por isso. Porque Deus muda histórias, porque Deus restaura pessoas. E muitas pessoas ficam se sentindo mal. Quem sou eu para testemunhar? Eu nunca tomei 40 tiros e sobrevivi, né? Tem uns irmãos que têm um testemunho assim, que você fala, meu Deus, parece mágica, que história é essa? E parece que existe mais valor para quem está lá fora do que para quem está aqui dentro. O que a gente tem que fazer é evangelizar. Vamos sair para a rua. E os irmãos já estão salvos. Ninguém precisa de nada. Ninguém precisa de ajuda.
Parece que esse pastor abandonou as 99 irresponsavelmente. Parece que esse pastor gostava mais de uma do que de todas. Mas não é isso. Porque quando ele volta, queridos, quantas ovelhas se perderam nesse texto? Nenhuma. Porque o pastor deixou em segurança. Esse texto não vem para mostrar que o perdido tem importância apenas. Esse texto não vem para dizer, olha, se o foco estiver em cuidar das pessoas que estão protegidas, amparadas, vocês estão errados, tem que buscar o perdido. Não é esse o foco. O foco deste texto, queridos, é que para o Senhor, para o nosso pastor, todos são importantes. E se faltar um, Ele não vai medir esforços para encontrá-lo. Essa é a história que essa parábola traz para nós. Todos são importantes, até a última ovelha. Nós não podemos, queridos, perder isso do nosso coração. Nós não podemos perder essa certeza que Jesus ama a todos. Eu queria que você olhasse para esse irmão do seu lado, bonito aí, e falasse para ele assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Você é amado de Jesus. Ele não faz acepção de pessoas. Todos nós estávamos perdidos, queridos. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. E para que o pecado saísse do mundo, precisava ser através de um outro homem. Mas João chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Não tinha ninguém para vir trazer salvação. Não tinha ninguém com a capacidade de buscar as ovelhas perdidas. Então Jesus veio. Jesus desceu do céu. Jesus abriu mão da sua glória. E Ele veio. Ele abriu mão de tudo e Ele veio sofrer por mim e por você. E Ele concluiu a sua obra na cruz. E Ele ressuscitou. E Ele nos resgatou. Você que está aqui, querido, você custou um alto preço. E o preço foi o sangue de Jesus. Jesus foi te buscar. Você está aqui me ouvindo nessa noite porque Jesus foi te buscar. No quarto escuro que você estava, Jesus foi te buscar. Na sua história, que muitas vezes você se envergonha, Jesus foi te buscar. E Ele só voltou quando Ele encontrou. Ele só voltou aos céus quando Ele trouxe salvação para todos nós. E agora, queridos, nós não podemos desprezar o sacrifício de Jesus. Quem aqui sente no seu coração que é salvo, levante a mão. Tem a salvação. Eu queria dizer para você que agora a missão de resgatar as ovelhas perdidas, aqueles que não encontraram a luz de Jesus, porque Ele é a luz do mundo, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha e é sua. Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tem um grande pregador chamado Charles Spurgeon, e ele tem uma frase que mexe muito comigo. A frase é a seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você é um cristão? Você é um missionário? Ou você é um impostor? Fazer missão não é abrir mão da sua vida na cidade que você mora. Muitas pessoas pensam que ser missionário é só na África, que existe esse termo. Não. Toda vez que você derrama amor sobre as pessoas, toda vez que, mesmo sem falar nada, você transmite o amor de Jesus, você mostra quem é Jesus, você está fazendo a sua missão, você está cumprindo a sua missão.
quer revelar o caminho do Pai, que é Jesus. Na sua vida, no seu emprego, na sua família, se você é um pai de família dedicado, se você cuida bem da sua família, você também está cumprindo a sua missão. Porque não adianta nada nós pregarmos às multidões e deixarmos a nossa família de lado. Quando nós cumprimos a vontade do Senhor, quando nós levamos o Evangelho, mesmo sem palavras, nós estamos cumprindo a nossa missão. Agora, Deus quer te usar poderosamente, seja qual o lugar que você vive, seja qual a família que você está inserida, seja qual for a sua profissão, você é um missionário de Deus onde você está. Onde você vai, Jesus está com você. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu. Então onde você chega, meu irmão, o céu chegou. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós temos muita responsabilidade. A responsabilidade é continuar aquilo que Jesus começou. Você fica feliz por isso? Se você não está revelando o amor de Jesus, se as pessoas não olham para você e não vê Jesus, se você não faz o bem, se você não tem amor pelas pessoas, eu sinto dizer, mas você não é um missionário, você é um impostor. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Hoje, Jesus ele quer encher o seu coração de amor, para que você possa sair daqui transbordando esse amor que é Jesus, esse amor que te buscou, que te alcançou, esse amor que não estava satisfeito com as 99, Ele foi atrás de você, porque Ele te ama. Nós precisamos resgatar isso no nosso coração. Há muitas pessoas, e muitas pessoas estão aqui, porque há muitos perdidos dentro da casa do Pai. Existem muitas pessoas querendo ser achadas, pessoas sem propósito de vida, sem saber por que existe, para onde vai, por que nasceu. Eu tenho que dizer para você nessa noite que você não foi um acidente do acaso. A sua vida foi planejada, Deus te fez com um propósito. Deus traçou planos e metas para você, e Ele colocou dentro de você potencial, colocou dentro de você poder, colocou dentro de você inteligência, para que você cumprisse todo o plano e projeto dEle aqui na terra. Nós somos fracos, nós não podemos nada, mas Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos capacita, é Ele quem faz. Meu irmão, você é muito especial. Você precisa sair daqui nessa noite acreditando nisso. Deus, Ele te criou com um propósito, Ele te criou com uma missão. Você que conhece a Jesus, você que acredita na salvação, isso não pode ficar só para você, não tem graça. Esses dias, essa semana, eu estava num hotel 4 estrelas, e por 2 momentos eu gravei um vídeo, mas depois eu apaguei. Um momento era 00:30, eu numa piscina aquecida de mais de 50 metros, muito bonita assim, ao ar livre, uma coisa linda. E no outro dia, numa piscina coberta, 9h da manhã. Maravilhoso lugar, lindo, 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 lindo. E eu estava refletindo sobre algo, que você pode estar no melhor lugar do mundo, se você estiver sozinho, não tem graça. Pode ter graça por um pouco de tempo, mas daqui a pouco você enjoa. É igual assistir um bom filme. Tem um monte de gente que foi assistir um filme aí. Essa semana virou uma febre. Se eu tivesse assistido, ia dar até um spoiler aqui, mas não assisti. Mas geralmente as pessoas não vão no cinema sozinhas, porque tem que comentar o filme com o outro, não é? Tem que sempre ter alguém para explicar o filme para um, para outro. Não entendi o que aconteceu lá. Outra pessoa também não viu o filme, não entendeu nada. E fica aquela coisa. Porque, queridos, eu entendi essa semana, estando naquele lugar e sozinho, fui trabalhar, que a vida é feita de relacionamentos, e o maior tesouro da vida são os relacionamentos, são as pessoas. Não adianta o lugar mais maravilhoso sem estar do lado das pessoas que nós amamos. Isso não é vida de verdade.
Agora, quantos já se sentiram felizes, sentados numa calçada, até num lugar perigoso, mas do lado de um amigo que você ama? Porque o que vale mais são as pessoas. Querido, se o que vale mais são as pessoas, por que a gente tem algo tão poderoso para a nossa vida? Algo que dinheiro nenhum pode comprar, que é a nossa salvação, e a gente não sai contando para todo mundo por aí quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele pode fazer por nossos amigos. Não faz sentido nós guardarmos Jesus no nosso coração, não faz sentido. Só faz sentido se Jesus não for nada para nós. Agora, se Jesus é tudo para mim, eu não vou me conter. As pessoas que estão perto de mim, elas vão ser contagiadas, elas vão ser influenciadas, elas vão ser alcançadas por esse amor que invade o meu coração. Tem um ditado muito popular que diz: a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Tem versículo que fala algo parecido também. E é isso. Pessoas que não têm uma palavra de Deus, é porque Deus não está no seu coração. Eu sei, queridos, que é difícil viver. Eu sei que tem lutas, eu sei que tem prova, eu sei que a vida é dura, eu sei que tem frustração, que tem decepção, que é difícil viver. Mas Jesus é maior do que tudo isso. Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu a rejeição, Ele venceu a religiosidade, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu a tentação, e Ele vive. Se Ele venceu, nós podemos vencer também. Ele é o nosso modelo. Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos espalhar este evangelho, se preciso for, com palavras. Mas o que mais conta numa sociedade como a nossa é o nosso exemplo. Tem uma frase que diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pessoas que vivem de aparência, mas o evangelho não. O evangelho é: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente precisa viver isso, irmãos. Tem um texto que diz, em Mateus 24:14 assim: e este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu vou ler novamente: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Fala para esse irmão que está ao seu lado aí, ó, segunda vez, hein? Só tenho 3, está acabando. Fala assim para ele: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Esse mundo vai passar, esse mundo vai acabar. Jesus está voltando. Quem quer que Jesus volta logo? Geralmente quem não casou fala assim: Jesus, espera um pouquinho, casar primeiro. Mas, queridos, você sabia que nós podemos apressar a volta de Jesus? Esse texto é claro, esse texto é incrível. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quanto mais nós pregarmos, quanto mais nós vivermos o evangelho, quanto mais pessoas forem alcançadas por ele, mais a vinda de Jesus está próxima. E é nossa responsabilidade. Você sabia que existem muitos lugares no mundo que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Existem nações inteiras onde os cristãos são perseguidos. Existem lugares no Brasil onde a porcentagem de cristãos é inferior a 1%. Nós não podemos ficar satisfeitos com as 99. A gente tem que ir até a última ovelha. Se tiver alguma ovelha desgarrada e perdida, a gente tem que ir até encontrar. Outro dia eu falei aqui de um filme, eu indico você assistir, chama Até o Último Homem. É maravilhoso que você assista esse filme e traga isso para a sua vida. Até a última ovelha. Que você não pare, que você não canse, que você não desista, mas que você consiga ser o embaixador dos céus aqui na terra. Alguém que sabe o caminho, mas não guarda para si. Alguém que foi alcançado,
mas não está satisfeito de ficar só para si. Esse amor maravilhoso, alguém que compartilha. Eu já estou acabando, você pode dar glória a Deus por isso? Eu quero deixar aqui 5 pontos para nós encerrarmos. Você vai anotar aí no seu esboço algumas coisas que, se nós queremos realmente ser alguém que vai buscar os que estão perdidos, nós precisamos fazer. Primeira coisa, anote aí no seu esboço: orar pelos perdidos. Anote aí, perdidos. Alguém que quer alcançar ovelhas, alguém que quer alcançar pessoas, precisa primeiro orar por elas. Sabe o que é lindo no ministério de Jesus? É que Jesus sempre orava. Em diversos momentos Jesus orava. Quando Jesus foi escolher os seus 12 discípulos, ele passa uma noite inteira em oração. Então ele desce e ele escolhe aqueles que o Senhor colocou no seu coração. Quando Jesus foi batizado, antes dele ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele estava ajoelhado e estava orando, esperando a ação de Deus sobre a vida dele. Quando Jesus estava prestes a ir para o seu sacrifício na cruz, sabe o que ele fez? Ele foi para um jardim chamado Getsemane, orar, se preparar. Não existe nada que nós possamos fazer no mundo espiritual sem oração, nada. João 15 diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Meu irmão, se você quer ser um ganhador de almas, se você quer ser alguém que indica o caminho que é Jesus para as pessoas, você precisa aprender a orar. Orar por pessoas que você sabe que precisam de Jesus. Eu tenho certeza que até quem entrou aqui e não se sente salvo, conhece alguém que precisa de Jesus. Porque todos nós precisamos de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu estou te dando aqui uma estratégia nessa noite. A primeira coisa que você vai fazer com a pessoa que Deus vai colocar no seu coração, porque hoje você vai sair daqui dessa mensagem com um nome escrito aí no seu esboço, o nome de uma ovelha que você vai buscar. O nome de uma ovelha que você vai colocar no ombro e não vai voltar até encontrá-la. A primeira coisa que nós precisamos fazer, em tudo na vida, mas especificamente sobre isso que nós estamos ministrando, é orar. Eu nunca me esqueço do testemunho da irmã Dirce. Que pena que ela não está aqui hoje. Mas se não me falha a memória, ela orou por 35 anos, é isso? Pelo irmão João, seu marido. E um dia ela pôde ver o seu marido se batizando nas águas. Quanto tempo a irmã Arlete não orou pela vida do Maciel? E outros testemunhos. Se nós queremos que o milagre da salvação aconteça, o milagre da transformação ocorra, o primeiro passo é orar. É como diz o meu amigo pastor Rodrigo Soeiro, mas não é orar com pressa. Senhor, abençoa a minha vida, a minha família, o meu emprego e a minha semana em nome de Jesus, amém. Aí terça-feira, Senhor, abençoa meu amigo, minha família, a mesma oração, não. Nós precisamos que o nosso coração queime pelos perdidos. Essa palavra é forte, né? Parece que a gente é muito achado, a gente é muito bom. Mas eu estou falando aqui do perdido, daquele que não conhece a Jesus. Tem pessoas bem-sucedidas, pessoas maravilhosas, pessoas com caráter irretocável, mas estão perdidas na sua fé e no seu propósito de vida, porque não conhecem o caminho que é Jesus. Nós precisamos que o nosso coração queime com essa verdade, e que nós possamos olhar as pessoas que nós sabemos que precisam de Deus, precisam de Jesus, precisam de salvação, de transformação, e constantemente, insistentemente apresentar em oração. Quando você fizer isso, você vai ver que tudo vai mudar. Não estou falando que vai ter mágica não, né? Orei um dia, vou lá falar de Jesus. Antigamente assim, a gente saía para entregar folheto, orava,
ia todo, né, preparadinho assim. Aí as pessoas pegavam um folheto e amassavam e rasgavam na nossa cara. Aí a gente ficava chateado, porque é assim. Nem todos estão prontos para receber a palavra de Deus. Mas quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando insistentemente nós colocamos em oração essa vida dessa ovelha perdida, Deus vai preparando o caminho, Deus vai transformando o coração. E quando você chega com o discernimento do Espírito Santo, a obra acontece, não por você, mas porque Jesus está trabalhando. Quando você ora, Deus age, amém? Então, em nome de Jesus, comece a trazer para o seu coração alguém que você sabe que precisa de salvação. E comece todo dia. Todo dia. Não precisa ser 6 horas não. O que você conseguir. Mas sempre ore por essa pessoa, que eu não sei quem é, mas Deus está falando no seu coração quem é. Sempre ore: Senhor, salva fulano. Senhor, ciclano, olha a vida dele, Senhor. Senhor, de alguma forma me usa, Senhor, para apresentar o caminho a essa pessoa. Em nome de Jesus, comece a orar por pessoas, insistentemente, pessoas que precisam de salvação. Segundo ponto, além de orar, nós precisamos agir, indo em direção da ovelha perdida. Anote aí no seu esboço: direção. Precisamos agir indo em direção da ovelha perdida. Aquele pastor, ele olhou as ovelhas, ele contou, ele viu que estava faltando uma, então ele tomou uma atitude: eu vou atrás dessa ovelha. Eu vou atrás dessa ovelha. Sabe o que falta para nós muitas vezes? Atitude. Eu vou só orar por ele. Não. Você vai orar, mas vai chegar um tempo que você vai ter que agir. Amém? Isso é difícil, porque às vezes a gente fica com vergonha, a gente não tem coragem. Eu me lembro de uma das primeiras viagens missionárias que eu fiz, lá para o sertão da Bahia, e o povo lá é muito doido. Esses missionários é muito maluco assim. Vai lá, fala de Jesus e faz o apelo e já ora ali na rua mesmo. Aí eu falei: vou tentar para ver como que é, né? Aí eu estava do lado de fora de um mercadinho lá, e tinha uma senhora dando sopa sozinha lá. Eu falei: é essa. Você já ouviu falar de Jesus? Já. Você já aceitou Jesus? Não. Posso fazer uma oração por você para que Jesus entre no seu coração? Pode. 3 palavras. 3 palavras, deu certo. Então nós oramos ali juntos, e eu percebi, queridos, que quando nós agimos, quem faz a obra é o Senhor. É o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, do juízo e da salvação. Então nós precisamos agir, nós precisamos ter atitude. Eu sei que existem pessoas que vivem do seu lado, que precisam de uma palavra, mas dá tanto medo. Mas quando você começar a agir, não por sentimento e emoção sua, mas por direcionamento do Senhor, você vai ver que as suas palavras têm poder. E quando você começa a agir no mundo natural, no mundo espiritual, Ele faz o que tem que fazer. Nós vemos nessa história da parábola que o homem vai em direção da ovelha até encontrar. Você vai orar, mas você também vai agir em nome de Jesus. Você vai orar por pessoas que precisam de salvação, mas vai chegar o dia, que pode ser ainda essa semana, que Deus vai tocar no seu coração. Vai lá. É hora de agir. É hora de falar. É hora de fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus vai te dar ousadia. Eu tenho certeza que Deus vai te dar coragem. Eu repreendo agora todo espírito de covardia em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a vida de todos aqui um espírito de ousadia, não de temor, de autoridade no nome poderoso de Jesus. Autoridade não é gritar, autoridade não é falar alto, autoridade é falar aquilo que Deus quer que você fale. Isso é autoridade. Meu irmão, quando você começar a orar por alguém e começar a agir para que essa pessoa receba Jesus, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Terceiro,
Nós precisamos também investir tempo e recursos na ovelha que está perdida. Anote aí, recursos. Precisamos investir tempo e recursos na ovelha que está perdida. Quando aquele pastor de ovelhas, ele saiu em busca daquela uma, você acha que demorou, sim ou não? Você acha que ele tinha um helicóptero? Você acha que a defesa civil e os bombeiros ajudaram? Provavelmente não. Não tinha carro, e ele não estava com cavalo, porque a Bíblia diz que ele traz aonde? Nos seus ombros, porque a ovelha estava machucada. Queridos, para que uma pessoa às vezes receba Jesus, muito mais do que oração e um discurso, precisa ter investimento. E aí é onde a maioria das pessoas param, né? Tem uma pessoa que nós conhecemos que eu falo assim, ela fala assim, faz um jejum para mim. Eu falo assim, ó, orar nós ora, mas jejuar cada um jejua com o seu. Porque na real a gente não está disposto a pagar um preço pelo outro. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus pagou o preço que era meu, o preço que era seu. E é por isso que nós estamos aqui, queridos. Para que pessoas sejam alcançadas, nós precisamos investir o nosso tempo e até o nosso dinheiro. Duvido você orando por alguém, você agindo, trazendo uma boa palavra para essa pessoa e investindo tempo e recurso. Duvido que Jesus não faz a obra. Duvido, irmão. Duvido que Jesus não faz a obra. A não ser que Ele tem uma obra assim ainda maior assim para fazer nessa vida. Mas as pessoas são carentes. As pessoas precisam de atenção. Sim ou não? Hoje eu costumo dizer que é mais importante pessoas para ouvir do que para falar. Porque falar todo mundo fala, agora poucas pessoas estão disponíveis para ouvir. Outro dia eu contei um testemunho aqui interessante de um pastor que ele era referência para um outro pastor, porque ele ouvia as pessoas com atenção, com carinho. Ele não ligava das pessoas conversarem com ele, contarem longas histórias. Aí um dia no encontro de pastores, o pastor perguntou para o outro: pastor, o senhor é uma referência para mim, como o senhor consegue? Qual é a estratégia para ouvir as pessoas com tanta paciência e boa vontade? Ele falou: nem escuto, eu finjo que eu estou ali e não estou. A maioria das pessoas são assim hoje. Irmão, eu vou orar por você. O Senhor meu pastor, nada me faltará, amém, tchau, estou indo embora. Não quer investir tempo? Vamos conversar? Não posso, estou ocupado. Mas vamos marcar em 2021. 2021, ixi, está difícil, não posso. Não, 2030, não posso, também vou estar muito ocupado, já sei. O tempo quebra barreiras. Quando você dedica o seu tempo a alguém, barreiras são quebradas e essa pessoa se sente amada por Deus. Imagina você investir no seu tempo e o seu recurso. Mas está precisando do quê? De uma cesta básica? Ó, irmão, Deus mandou trazer. Está precisando do quê? Estou precisando de pagar uma viagem para meu filho. Está aqui, irmão, em nome de Jesus. Está precisando do quê? De um carro. Está aqui, irmão, está o meu, em nome de Jesus. Olha, se esse aí não se converter com todo esse investimento, tem que orar muito, tem que jejuar muito. Mas, queridos, quando nós investimos tempo e recurso, de verdade, não existe barreira para o amor de Deus entrar nesse coração. Porque não é só um amor de boca, não é só um amor religioso, mas um amor que doa, é um amor que entrega, é um amor que paga preço. É isso que falta em nós muitas vezes. A gente quer que o mundo seja salvo, que as pessoas sejam alcançadas, mas às vezes nem orar a gente ora. Tem medo, tem vergonha de falar alguma coisa quando tem a oportunidade. Se tiver que investir o tempo, misericórdia. Se tiver que investir dinheiro, Deus me defenda. Já tenho meus problemas, por que eu vou me envolver com o problema dos outros? Quem é que paga as minhas contas? Meu irmão, quando você faz a vontade de Deus, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, tudo é suprido na sua vida. Os discípulos estavam com fome, uma grande multidão esperava ansiosamente por comida, e só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então, numa conversa ali com Jesus, Jesus falou:
deem de comer vocês a eles. E Jesus abençoou os 5 pães e 2 peixinhos. Aí foram os discípulos de Jesus com fome e com comida na cara. Imagina que provação. Você acha que para 12 homens entregar para 15 mil pessoas mais ou menos, 4, 5 mil homens, mais mulheres e crianças, quanto demorou essa rodada aí para todo mundo ser alcançado? Imagina, irmãos, 10 garçons para 15 mil pessoas, faz a conta, com a comida na cara. Mas a Bíblia diz que no final, sobraram 12 cestos cheios. Um para cada discípulo, podia comer até... Porque Deus faz isso. Quando você investe tempo e recurso na vida das pessoas, Deus te abençoa. Deus nunca deixa faltar nada sobre você. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Enquanto você cuida das pessoas que estão perdidas, Deus cuida de você. Enquanto você cuida das famílias que estão perdidas, Deus cuida da sua família. Esse é o Evangelho. Penúltimo. Agora eu estou acabando de verdade. Aleluia. Anote aí no seu esboço. Nós não podemos desistir da ovelha até voltar com ela nos ombros. Anote aí. Voltar. Então eu preciso orar. Eu preciso agir. Eu preciso investir tempo e recurso. E eu preciso não desistir. Porque muitas vezes, irmãos, eu orei, aleluia, dei uma palavra assim do céu. Li a Bíblia pela primeira vez. Decorei o versículo. Eu investi o meu tempo e o meu recurso. E mesmo assim, essa pessoa não quer o Jesus que eu sirvo. Vai acontecer. Vai acontecer. Muitas pessoas são resistentes, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas não estão prontos. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Mesmo que você ore, mesmo que você fale, mesmo que você invista, se ainda assim a semente não florescer, não desista. Não desista até voltar com ela nos ombros. Olha que esforço. Você acha que uma ovelha é leve, irmãos? Depende, né? O que é mais leve, uma ovelha ou um gato? Depende. Mas eu quero acreditar que a ovelha é mais pesada. E ele pegou a ovelha e colocou no ombro e trouxe aquele peso da ovelha até chegar em casa. Não é fácil não. Não é fácil levar Jesus. O Evangelho nunca foi e nunca vai ser fácil. A maioria dos discípulos morreram com mortes terríveis. Mas isso não é nada perto do que o Senhor preparou para eles. A Bíblia diz que os sofrimentos dessa vida não se comparam com a glória que o Senhor reservou para nós. Meu irmão, vai ser difícil. Tem gente que vai te dar muito trabalho, mas não desiste até que a semente floresça em nome de Jesus. Não desista de quem Deus colocar no seu coração. Ore, tome uma atitude, fale, invista, não desista. E por último, se alegre e celebre a salvação. Anote aí, salvação. Nós precisamos nos alegrar e celebrar a salvação. Tem gente que pensa assim, né? A pessoa levantou a mão, aceitou Jesus, acabou. Pronto, vou abandonar ela. Nunca mais vou encontrá-la. Mas não é isso. Sabe o que aquele pastor fez quando chegou em casa? Olha o que o texto diz no capítulo 15, no verso 6. E chegando a casa, convocou os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele fez uma festa porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. Ele não fez aquela festa caseira, sabe? Só o pessoal de casa, que é mais barato. Não, vamos fazer uma festinha, mas só a gente da família, sim. Ele chamou os vizinhos. Além dos vizinhos, ele chamou os amigos. Irmão, para chamar o vizinho é um nível mais, né? Fazer uma festa para chamar não só os amigos, mas os vizinhos também. É uma festa assim top. Porque ele estava muito feliz, porque ele encontrou a ovelha perdida dele. Então ele celebrou e fez uma grande festa. Em nome de Jesus, aprenda a celebrar a salvação na sua vida e na vida daqueles que Deus colocar no seu caminho. Existe uma alegria que ninguém pode roubar de você. É a alegria da salvação. Salmo 51, Davi
se lamentando do seu pecado, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito e me torne a dar a alegria da salvação. A salvação tem que ser motivo de alegria mais do que quando você compra um carro novo, do que você conquista uma casa. A gente se alegra por tanta coisa. É legal, irmão, você ter alegria nas conquistas. Mas se a salvação não for a sua maior alegria, alguma coisa está errado no seu entendimento. Você não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Então, em nome de Jesus, celebre a sua salvação. E celebre a salvação daqueles que você está levando para Jesus. Faz festa, anda junto, discipula. Porque, olha o texto para encerrar, capítulo 15, verso 7. Eu lhes digo da mesma forma: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Quando alguém que está perdido encontra o caminho, tem uma festa no céu. Já imaginou isso? Tem uma festa no céu. Quem aqui está disposto que o céu seja um lugar sempre de festa? Enquanto você viver, depende de você. Quando você leva Jesus a alguém que está perdido, existe uma festa no céu. Aí no seu esboço, queridos, tem um desafio para você. Desafio da ovelha perdida. Eu queria que nesse momento nós vamos fazer uma oração, nós vamos cantar uma canção, mas antes de... Você vai escrever um nome aí. Não precisa escrever agora, pode escrever daqui a pouco. Pode escrever quando a gente terminar de cantar essa canção. Você vai ter uma canção para pensar. Se você não tem esse nome no seu coração ainda, Deus ele vai colocar um nome no seu coração. É o desafio da ovelha perdida. Até o final do ano, você vai levar Jesus para alguém. Cada um ganhando pelo menos uma ovelha. Aí você pode dizer assim: não, mas eu quero ganhar. Como que é o coletivo de ovelha? Só sei de lobo, que é alcateia, né? O resto eu não sei. Matilha, né? Matilha. De cães, não sei, irmãos, desculpa. Rebanho, olha aí, ó, rebanho. Em nome de Jesus, você pode produzir festa no céu. Você pode, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então diga: usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.